E se o que você chama de santidade for, na verdade, apenas orgulho bem disfarçado, se hoje fosse o seu último dia, será que Jesus reconheceria o que realmente motivou seus sacrifícios? Me chamo Henry Matthews, tenho 53 anos, sou casado, pai de 2 filhos e moro em Indianápolis. Desde a juventude, estive profundamente envolvido com a igreja. Sempre ouvi que o jejum era uma arma poderosa no mundo espiritual e levei isso a sério. Toda quarta-feira, sem falhar, eu jejuava. Nada de comida, apenas água. Passava boa parte do dia orando, lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus, ou pelo menos acreditava que era isso que estava fazendo. Com o tempo, o jejum se tornou parte da minha identidade. Na igreja, ganhei respeito. Muitos me procuravam para conselhos, oração, direção espiritual. Eu era visto como um homem piedoso. E honestamente, aquilo alimentava algo dentro de mim, algo que eu nunca quis encarar. Sempre que alguém elogiava minha disciplina espiritual, eu sorria, mas por dentro, sentia-me superior. Com o passar dos anos, aquilo que era para ser uma prática íntima entre mim e Deus, virou vitrine. Falava sobre meu jejum, dava testemunhos, postava reflexões nas redes sociais. Dizia que era para edificar os irmãos, mas no fundo, eu queria ser admirado. Queria que soubessem o quanto eu era espiritual. Não que eu estivesse longe da fé, pelo contrário. Eu orava, lia a Bíblia, jejuava, mas havia algo errado, algo escondido por trás de uma fachada de religiosidade. E quanto mais eu achava que estava crescendo espiritualmente, mais distante ficava do arrependimento genuíno. Lembro de um dia em que meu filho mais novo me perguntou por que eu jejuava tanto. Antes que eu respondesse, ele completou dizendo que parecia que eu fazia aquilo só para parecer mais santo do que os outros. Aquilo me feriu, não pela crítica, mas porque lá no fundo ele estava certo. Só que em vez de refletir, eu o repreendi. Disse que ele precisava respeitar as coisas de Deus e seguir em frente, ignorando os alertas que vinham justamente das pessoas que mais me amavam. Com o tempo, comecei a sentir um vazio. Jejuava, mas já não sentia a presença de Deus. Orava, mas parecia que as palavras batiam no teto. E mesmo assim, continuei, não por fé, mas por hábito, por orgulho, pela imagem que eu havia criado de mim mesmo. Foi então que tudo mudou. Não em um culto impactante, nem em uma campanha de avivamento. Mudou quando a vida me forçou a parar. Meu corpo, aquele que eu tanto disciplinava com jejuns, não aguentou mais. Cedi à exaustão. Meu coração, sobrecarregado por um peso espiritual que eu mesmo criei, simplesmente parou. Eu não sabia, mas aquilo seria o início da experiência mais dolorosa e, ao mesmo tempo, libertadora da minha vida. Porque foi naquele limite entre a vida e a morte que eu finalmente encarei a verdade, uma verdade que Jesus mesmo me revelou. Mas antes de contar o que ele disse, você precisa entender o que aconteceu quando minha alma deixou meu corpo. Era uma manhã comum de outono, daquelas que passam despercebidas. Acordei com um incômodo no peito, mas por ser cuidadoso com minha saúde, achei que fosse apenas tensão. Tinha jejuado no dia anterior e às vezes me sentia fraco. Tomei um pouco de água, me ajoelhei como de costume para orar, mas algo estava diferente. As palavras saíam vazias, como frases decoradas. Era como se minha oração não chegasse ao céu. Ignorei, pois tinha uma reunião na igreja mais tarde. Já tinha até preparado uma devocional sobre santidade, mais uma vez usando meu jejum como exemplo. No caminho dentro do carro, a dor no peito piorou. Era uma pressão intensa, como se algo invisível me apertasse por dentro. Tentei respirar, mas o ar não vinha. Minhas mãos tremiam no volante. Ainda assim, insisti em achar que era só ansiedade, mas não era. Foi rápido. Uma dor aguda atravessou meu peito e irradiou pelo braço. O volante escapou das minhas mãos e o carro parou no acostamento. Mesmo consciente, percebi que algo muito errado estava acontecendo. Meu coração batia cada vez mais devagar. Suava frio. Minha visão começou a escurecer. A última coisa que ouvi foram buzinas distantes. Depois silêncio. Um silêncio que não era apenas ausência de som, mas uma separação total da realidade. De repente percebi que estava fora do corpo. Vi meu corpo caído sobre o volante. Estava ali, mas já não era eu. Eu estava de pé,
flutuando, sem dor, sem peso. Mas dentro de mim havia um desespero. Não era paz, era angústia. Ao contrário do que muitos pensam, sair do corpo não me trouxe alívio. Trouxe uma pergunta, uma que eu nunca havia feito de verdade. E se tudo que eu fiz em nome de Deus tivesse sido, na verdade, para satisfazer meu ego? Enquanto essa pergunta ecoava, algo invisível começou a me puxar para longe da cena. Não havia túnel, nenhuma luz no fim dele. Apenas uma escuridão densa, quase palpável, envolvendo tudo ao meu redor. E junto dela, uma sensação esmagadora. Como se eu estivesse a poucos segundos de enfrentar algo que exporia tudo que sempre tentei esconder. Era como se minha alma soubesse. O momento de verdade havia chegado e nenhuma aparência resistiria ao que viria. As emoções vinham como ondas, medo, vergonha, impotência, mas acima de tudo, arrependimento. Um arrependimento que chegou tarde demais. Quis gritar, quis justificar, dizer que eu orava, que eu jejuava, que eu servia com dedicação. Mas ali naquele lugar entre dois mundos, nada disso tinha o mesmo valor. Palavras não pesavam, mas intenções sim. E elas estavam sendo reveladas sob um olhar que via além do que é dito ou mostrado. Uma lente invisível, mas implacável, que enxergava o que eu era, não o que eu fingia ser. Foi então que percebi algo que sempre recusei admitir. Eu não jejuava para Deus. Eu jejuava por mim, pela imagem, pelo reconhecimento, pela sensação de estar um degrau acima dos outros. E mesmo sem ouvir uma voz, eu sabia, ele estava vindo. Não sabia se haveria misericórdia. Não tinha certeza se ainda havia caminho de volta. Mas uma coisa era clara, eu estava prestes a encontrar Jesus. O tempo ali era estranho. Não sei dizer se passaram segundos ou se milênios se escoaram desde que deixei meu corpo. Tudo parecia suspenso. E então algo mudou. A escuridão que antes dominava tudo começou a recuar. Não como se alguém tivesse acendido uma lâmpada, mas como se ela mesma estivesse cedendo espaço. No centro desse vazio surgiu uma luz, não uma luz comum. Era viva. Não brilhava apenas, sentia. Era como se ela tivesse consciência. Ela me via, não com olhos, mas com essência. Me atravessava por dentro, revelando que nem eu queria ver. Tive vontade de correr, de me esconder, mas também quis me entregar por completo. Havia medo e, ao mesmo tempo, alívio. Foi então que ele apareceu. Sem alarde, nem corais celestiais, nem explosões de glória. Ele veio com um silêncio tão absoluto que calava até o pensamento. Não precisei perguntar quem era. Minha alma sabia. Todo ser sabe. Era Jesus. Os olhos dele não eram como os de um homem. Eram como janelas abertas para a eternidade. Eles não apenas observavam. Eles vasculhavam, revelavam e expunham cada canto escondido da alma. Ele não falou de imediato, apenas me olhou. E aquele olhar, sozinho, me fez entender tudo. Senti meu interior ruir. Toda a justiça que eu achava possuir se esfarelou. Meus jejuns, minhas orações, minhas boas intenções, diante da verdade encarnada, pareciam trapos. Quando ele finalmente falou, não foi com voz audível, mas cada palavra reverberava dentro de mim, como se ecoasse na própria raiz do meu ser. Você jejuava, mas não por mim. Era para ser visto. Essas palavras me atravessaram como lâmina. Não havia raiva em sua voz. Também não havia condescendência. Era verdade, crua, inegociável, incontornável. Tentei argumentar, ainda que em pensamento. Quis dizer que fazia por amor, por desejo de agradá-lo. Mas antes que eu concluísse qualquer desculpa, ele respondeu, não com palavras, mas com o olhar. E nesse olhar ele me mostrou lembranças que eu havia enterrado. Imagens, momentos, publicações discretas de pratos intactos, só para sugerir que estava em jejum. Conversas em que eu deixava escapar, com falsa humildade, que estava em consagração. Sensações secretas de superioridade quando via irmãos menos disciplinados. Mas o pior não eram os atos. Era o que eu sentia dentro. A vaidade, o orgulho disfarçado de devoção, o desejo sutil de aplausos espirituais. Se eu ainda tivesse joelhos, teria caído ali mesmo. Mas não havia corpo, só alma e vergonha. Na presença dele toda fachada cai, toda máscara se desfaz.
O que construí para parecer justo virou poeira. E naquele instante compreendi com profundidade o que significa quando a Bíblia diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu estava diante dele, do mesmo Jesus que eu preguei, que eu citei, que eu admirei. Mas agora ele não era conceito, era pessoa, santa, real. E eu totalmente exposto. E então ele se aproximou, não com condenação, mas com autoridade, como alguém que revela o que já não pode mais ser escondido. Avise a todos. Essas palavras ecoam em mim até hoje, porque o que ele mostrou em seguida não era só sobre mim, era sobre muitos. O espaço ao nosso redor se transformou. Eu não estava em um lugar físico, mas em algo mais profundo. Um ambiente onde só o verdadeiro permanecia. Ali ele começou a revelar o invisível. Não com frases ditas em voz alta, mas com verdades que atravessavam direto a alma. Muitos jejuam, mas não para o Pai. Jejuam para si mesmos. E quando ele disse muitos, eu entendi. Era uma multidão. Pessoas sinceras na aparência, mas enganadas em sua motivação. Homens e mulheres que, como eu, transformaram o altar em palco, a renúncia em performance, o sacrifício em vitrine. Enquanto ele falava, eu via rostos conhecidos, líderes, pastores, intercessores, músicos, gente que sempre admirei, agora vistos com clareza, não para julgar, mas para entender. Jejuns feitos por status, votos proclamados em púlpitos, devocionais transformadas em espetáculo. E vi o impacto disso no mundo espiritual. Cada vez que alguém se consagra em busca de reconhecimento, algo se perde. A oferta sobe pela metade, não alcança o trono. Fica presa entre o céu e a terra, recebida por homens, rejeitada pelo Pai. Naquele momento, as palavras de Mateus 6, versículo 16 arderam dentro de mim como nunca antes. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus não citou o versículo, mas o Espírito fez ecoar dentro de mim como um selo. Foi ali diante da luz que expunha tudo, que finalmente compreendi. O problema nunca foi o jejum em si, e sim o que habitava meu coração enquanto praticava. O que me movia não era a sede de ser transformado, mas a fome de ser admirado. Jejuar havia se tornado um símbolo, não de rendição, mas de imagem. Eu estava mais preocupado em parecer consagrado do que em verdadeiramente me render à vontade de Deus. Jesus então aprofundou ainda mais sua revelação. Ele falou com uma voz serena, mas devastadora. Disse que muitos de seus filhos, sinceros sim, mas perdidos, começaram a caminhada com pureza, com fome de sua presença. Mas com o tempo, trocaram a intimidade pelo status, o secreto pela vitrine, o ser pelo parecer. Minha alma chorava, mesmo sem lágrimas. Lá as emoções não seguem o corpo, elas existem por si mesmas, e a vergonha era tão intensa que parecia me rasgar por dentro. Eu me recordava de cada vez que recusei um almoço apenas para dizer, com uma voz quase teatral: estou em consagração. De cada elogio recebido com humildade encenada, enquanto por dentro me sentia superior. Coisas que aqui na terra pareciam piedosas, mas ali diante da verdade, cheiravam a orgulho disfarçado. Jesus me olhou de novo, mas dessa vez vi algo diferente em seus olhos. Não era condenação, nem decepção, era dor. Uma dor profunda, como a de um pai que vê os filhos se desviando sem nem perceber. O jejum deveria ser um lugar de encontro, não de exibição, ele disse. É o grito silencioso da alma que deseja mais de mim. Quem jejua com outro propósito já se perdeu no caminho. Essas palavras arderam dentro de mim como brasas vivas. De repente tudo fez sentido. O vazio que me acompanhava, a frieza que dominava minhas orações, a ausência da presença mesmo na rotina religiosa. Eu havia montado um espetáculo impecável, mas o céu não tinha plateia para ele. Jesus me mostrou que ainda há tempo, que muitos podem voltar, que ele continua esperando por corações sinceros. Mas também deixou claro, esse tempo está se encurtando. Haverá um dia em que cada intenção será revelada, cada obra pesada, e jejuns feitos por vaidade não terão nenhum valor diante do trono. Naquele momento parei de pensar apenas em mim.
Comecei a me lembrar dos irmãos da igreja, das pessoas que amo, de tantos que, como eu, acreditam estar no caminho certo, mas estão errando no invisível. Meu coração foi tomado por um clamor profundo. Eu precisava voltar, não só à vida, mas à verdade. Precisava avisar, mostrar, gritar, se fosse preciso, que não se trata de ritos, mas de realidade diante de Deus. Então ele me deu uma missão. Você terá uma chance, mas lembre-se, não se trata de contar o que viu, e sim de viver o que aprendeu. Transforme o alerta em arrependimento, e o arrependimento em testemunho. Essas palavras foram como uma ordem selada no meu espírito. Mas mesmo ali, mesmo depois de tudo isso, eu ainda não sabia se realmente teria essa chance. E foi então que senti algo mudar. Não houve uma ordem audível, nenhum comando celestial, dizendo volte. Mas algo começou a me puxar com força, como se estivesse sendo arrancado daquele lugar eterno, como quem é devolvido à vida não por merecimento, mas por propósito. A luz se apagou, o silêncio se rompeu, e de repente, voltei a ouvir os sons da terra. Acordei com uma dor cortante no peito e uma máscara de oxigênio sobre o rosto. As luzes brancas do hospital me cegavam por instantes, mas a maior dor era interna, um turbilhão de confusão espiritual que não dava trégua. Médicos me chamavam pelo nome. Minha esposa segurava minha mão. Havia lágrimas, alívio e palavras como milagre sendo repetidas pelos que me rodeavam. Mas eu sabia, o verdadeiro milagre não foi ter sobrevivido ao infarto. Foi ter sido exposto e ainda assim ter recebido uma nova chance. Nos dias que se seguiram, me calei. Um silêncio estranho tomou conta de mim. Para quem sempre foi voz ativa, conselheiro, líder de ministério, isso era incomum. Mas eu não conseguia falar. As palavras se tornaram pequenas demais para conter a imensidão do que eu havia vivido. Minha esposa achava que era o trauma. Os irmãos da igreja diziam que era cansaço. Ninguém fazia ideia da batalha silenciosa que se travava dentro de mim. Eu já não era o mesmo, mas todos ainda esperavam o Henry de antes, o homem firme, o consagrado, o exemplo. Como eu diria a eles que por trás da minha aparência de santidade se escondia um orgulho cuidadosamente disfarçado? Como explicar que meus jejuns eram vaidade e minha consagração era encenação? Na manhã do terceiro dia após minha alta, fiquei sozinho no quarto. Sentei na beira da cama e chorei. Não por medo, nem pela dor física, mas pela vergonha de quem foi confrontado com a verdade e não tem mais como fugir dela. Jesus me pediu para avisar. Mas avisar quem? Como? Como compartilhar algo tão íntimo sem repetir o erro de transformar o sagrado em espetáculo? Essa foi talvez minha maior luta. Falar sem cair no mesmo orgulho que me afastou. Contar sem buscar aplauso. Então comecei devagar, com quem mais confiava. Contei primeiro para minha esposa. Ela me ouviu com lágrimas nos olhos, mas também com uma certa reserva. É difícil para quem nos admira aceitar que a pessoa em quem sempre acreditou era, na verdade, diferente por dentro. A verdade tem esse poder incômodo de desmontar ídolos, mesmo que esses ídolos se escondam atrás de aparente espiritualidade. Depois compartilhei com meu pastor. Ele não questionou, mas também não respondeu. Ficou em silêncio. Era como se estivesse tentando digerir algo que mexia mais fundo do que ele esperava. E aí veio o momento mais desconfortável, encarar os olhares das pessoas. Quando voltei à igreja semanas depois, todos queriam ouvir meu relato. Esperavam algo extraordinário. Visões de anjos, ruas de ouro, o céu aberto diante de mim. Mas tudo o que eu tinha para contar era que Deus havia me mostrado algo muito mais doloroso, meu próprio coração. E esse tipo de revelação não se compartilha com glória, mas com constrangimento. A primeira vez que abri a boca para contar, minha voz falhou. Uns ficaram em silêncio, outros desviaram o olhar. Alguns claramente se incomodaram. Descobri que quando você remove o verniz da religiosidade e expõe que realmente está por baixo, nem todos estão prontos para ver. Mas aos poucos, algo inesperado começou a acontecer. Pessoas começaram a se aproximar. Homens que eu considerava firmes, exemplos, vieram até mim em particular para dizer: eu também me perdi. Mulheres de oração confessaram o mesmo vazio, a mesma sede de aprovação, a mesma confusão silenciosa. E foi então que eu entendi.
Meu testemunho não era uma sentença, era uma chave. E ela não abriria corações com força, mas com verdade. Eu pensei que seria rejeitado, mas fui acolhido. Não por todos, claro, mas por aqueles que estavam cansados de manter aparências. E ali compreendi que contar a história era só o começo. O real chamado era viver diferente. Não ser visto como referência de santidade, mas como prova viva de que a graça reconstrói quem caiu. Só que uma frase continuava me perseguindo. A última que ouvi naquela experiência. Isso não termina aqui. E eu precisava entender o que vinha depois. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Não porque tive uma visão gloriosa, mas porque fui desnudado diante da verdade. Aquilo destruiu tudo o que eu pensava ser fé. O Henry de antes não existe mais. O homem que se alimentava de elogios, que jejuava esperando ser notado, que buscava Deus da mesma forma que um artista busca aplausos, esse morreu. Morreu naquele carro, morreu no silêncio da presença de Jesus. O que restou foi alguém que finalmente entendeu o que significa se render. Recomeçar não foi fácil, e ainda não é. Ser quebrado por dentro e reconstruído por Deus exige mais do que esforço. Exige sinceridade, e sinceridade dói, mas também cura. Nas primeiras semanas, nem jejuei, não por medo, mas por respeito. Eu precisava reaprender tudo. A orar sem querer ser ouvido, a ler a Bíblia sem buscar algo bonito para compartilhar, a ficar em silêncio diante de Deus sem precisar parecer profundo. Com o tempo, entendi algo essencial. O verdadeiro sacrifício é aquele que ninguém vê. O céu não responde a performances, responde à verdade. Jesus não está à procura de destaque. Ele está à procura de corações quebrantados. Hoje eu jejuo de novo, mas agora é algo íntimo, secreto. Nem minha esposa sabe, nem meus filhos, nem meus amigos mais próximos. Porque agora jejuar é como respirar. Não se exibe, apenas se vive. Também voltei a pregar, mas com outra voz, com outra postura. Porque eu não quero mais ser lembrado como alguém admirável. Quero ser lembrado como alguém que caiu e foi restaurado pela graça. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: e eu? Estou vivendo esse mesmo engano? A resposta pode ser sim, ou talvez não. Mas essa é uma pergunta que só você e Deus conseguem responder. Minha oração é simples: que você não precise morrer para entender o que eu entendi. Que você ouça o aviso antes que o tempo se esgote. Que se seus jejuns perderam sentido, se suas orações parecem frias, se sua fé virou uma rotina sem presença, talvez essa seja a sua chance de voltar. Jesus ainda fala, Ele ainda chama, ainda revela o que está escondido. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.